Eu confesso que o programa de hoje foi aquele que eu esperava com mais ansiedade para gravar, porque eu estou num dos lugares mais significativos de toda a Grécia para quem estuda o Novo Testamento. Nesse lugar onde eu estou, Paulo, no passado, fez o discurso sobre o Deus desconhecido que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Você vai hoje aprender detalhes sobre esse discurso, o que estaria por detrás dessa história. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e estou sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e também um entendimento da história do cristianismo. Então não sai daí porque o nosso programa está só começando. Lembra que a gente viu uma coroa dessa lá no museu em Istambul? Aqui, ó. Chegamos em Atenas e temos aqui também. Folha de louro. Significa Laura também. Thank you so much. É na água, só se for agora. Agora ou agora? Para entender o contexto da sociedade greco-romana, quando o apóstolo Paulo esteve nessa região, é importante conhecer o papel da ágora na sociedade daquele tempo. A palavra ágora, em grego, poderia significar, rapidamente, praça. Mas o seu sentido era muito maior do que um parquinho, onde os pais levavam os filhos para brincar ou onde os donos de cachorro levavam seus pets também para passear. A ágora tinha uma função social importantíssima, porque aqui se reuniam os políticos para fazer os seus discursos, para ter debates. Grandes oradores vinham para a ágora para apresentar os seus discursos. Questões políticas, religiosas e também comerciais eram discutidas nesse lugar onde eu estou. Normalmente, a história da cidade grega começava no alto de uma colina. Há estudos demonstrando isso. No alto de uma colina, eles construíam um templo para alguma divindade específica e ali também construíam uma acrópole. Aliás, esse nome acrópole, em grego, significa justamente a cidade que está no alto, que está no topo. E depois da construção da acrópole, a primeira coisa que era construída no crescimento da cidade grega era a ágora, que ficava ao pé dessa colina. E é isso que nós temos aqui. Logo acima de onde eu estou, você tem a Acrópole, onde está o Paternon, que também será tema de um dos nossos programas. E abaixo aqui você tem a Ágora. Então, como eu falei, aqui era um lugar importantíssimo e eu posso dizer, sem medo de errar, que o apóstolo Paulo esteve pessoalmente aqui, onde eu estou, e contemplou com seus próprios olhos essas ruínas. Não no estado em que estão hoje de ruínas, mas como suntuosos edifícios, templos, lugares de adoração a diferentes deuses. Também aqui havia um mercado, havia um espaço amplo e várias pessoas passando aqui, os grandes cidadãos de Atenas, filósofos, eruditos, sacerdotes e muitos religiosos. Aliás, atrás de mim você tem um desses monumentos sagrados daquela época, o templo do deus Hefestos. Os gregos adoravam diferentes divindades, eles eram politeístas. E cada uma dessas divindades tinha uma história, ou melhor, uma mitologia por detrás delas. Algumas eram bem estranhas, como é o caso de Hefestos. Há várias versões para o seu nascimento. Uma delas diz que Hefestos era filho apenas da deusa Hera, a esposa de Zeus, que gerou, sem necessidade de um parceiro masculino, um filho, apenas para vingar-se do marido, porque ele havia originado a Atena, sem a participação da sua esposa. Outra versão diz que Hefestos nasceu e, por ser feio, Hera o lançou do alto do Monte Olimpo. Outra versão diz que foi o próprio Zeus que o jogou do alto do Olimpo e ele machucou e ficou feio. Independente das versões que são apresentadas, todas elas são iguais num único elemento. Hefesto era um deus que era desprovido de beleza física.
ele tinha uma perna mais curta que a outra, o que o fazia mancar. E em frente ao ideal grego de toda a beleza corpórea, Hefesto contradizia esse ideal. E por ser um deus feio, uma das versões dizem que Zeus, para beneficiá-lo e ao mesmo tempo castigar a sua filha Afrodite, fez com que Afrodite casasse com Hefesto. Mas ela sempre traía o marido procurando outros amantes. Inclusive, um dos amantes de Afrodite, quando ela traiu Hefesto, era o deus Hermas. Ora, por ela ter um filho com Hermas, Zeus novamente puniu a sua filha e o descendente de Afrodite com Hermas nasceu ao mesmo tempo com o sexo masculino e o sexo feminino. Daí a palavra hermafrodita, que nós usamos até hoje para aquelas pessoas que nascem biologicamente com os dois sexos. Mas isso apenas para você entender a influência dessa cultura grega que existe em nossa cultura até hoje em nossa sociedade. Muitos nomes que nós usamos vêm dos gregos. Não é por menos que Burnt falou certa vez que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Agora vamos voltar a falar da Ágora, desse lugar onde eu estou e da religiosidade que havia aqui. Eu vou caminhar com vocês um pouco nessas ruínas e vocês vão ver restos de outros templos que havia aqui, de altares, de monumentos religiosos. E Paulo, certa vez, esteve aqui e ficou indignado em face à grande idolatria que imperava nesse lugar naquele tempo. Você entenderá uma passagem específica do livro de Atos dos Apóstolos que tem a ver com a pregação de Paulo e a sua necessidade de pregar o evangelho para o mundo grego. Como eu falei no início do programa, a Ágora tinha uma função muito maior do que uma praça da cidade onde nós moramos. Aqui era o centro comercial, político, administrativo. Aqui havia discussões importantes do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural, social. Os grandes filósofos da Grécia amavam esse lugar para angariar novos discípulos, novos alunos. Por aqui passaram Sócrates, Aristóteles, Platão e tantos outros nomes que fazem parte da história da filosofia grega. Agora vamos falar de Paulo. Aqui também havia uma confluência religiosa enorme. E Paulo, quando esteve nesse lugar, pôde perceber isso. Na verdade, antes de mencionar Paulo, deixe-me falar da história geral. Nós temos um antigo escritor chamado Pausânias, que dizia que aqui em Atenas havia tantos deuses que ele contou pessoalmente mais de 30.000 estátuas e altares públicos a diferentes divindades. Mais de 30.000. Este é um testemunho que nós temos de Pausânias. Imagine, 30.000 imagens. Esse lugar onde eu estou aqui é a Estoa, que fazia parte da Ágora. E todas essas colunas marcavam o ambiente, sempre intercalado por essas imagens e altares que Pausânias mencionou. Aqui atrás de mim, com certeza havia estátuas de Zeus, Hera, Hefesto, Poseidon, todos os deuses que você pode imaginar, nacionais e estrangeiros. Além disso, nós temos um outro escritor da antiguidade chamado Juvenal, que numa peça de sátira chegou a escrever assim, em tom humorístico, é claro: é mais fácil encontrar um deus em Atenas do que encontrar um ser humano. E aí a gente entende realmente o espírito geopolítico e religioso que estava nessa cidade. Com base nesse testemunho histórico que eu dei para vocês, fica fácil nós entendermos o que está em Atos, capítulo 17, versículo 16, que diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos e também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. Então Paulo certamente esteve nesse lugar. Pode ter sido 200 metros de onde eu estou, 50 metros mais para baixo. Em algum canto, Paulo esteve, argumentou, pregou, observou e ficou incomodado com a idolatria que havia aqui. Mas Paulo não se limitava apenas a ficar indignado. Ele aproveitava também o mundo pagão porque ele queria ganhar aquelas pessoas para Cristo. Então ele tirava lições do mundo pagão, da linguagem que eles usavam,
para testemunhar do Evangelho de um modo que eles pudessem compreender. Era uma didática muito simples e muito eficaz, partir do conhecido para o desconhecido. Quer ver um exemplo? Esse lugar aqui, como eu falei, chamava-se Ágora. E várias vezes no Novo Testamento, a palavra grega ágora é usada para ilustrar aquilo que Cristo fez por nós. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Quando um escravo era liberto, o seu senhor o trazia até a ágora, porque aqui na ágora é que se efetivava a liberdade daquele escravo. E olha que interessante. O escravo não era apenas comprado quando ele se tornava escravo. A sua liberdade também deveria ser comprada. Então, mesmo no momento de alforria, o escravo deveria ser trazido à ágora para aqui a sua liberdade ser comprada, paga e daqui ele sair livre. Agora que você sabe disso, vamos ver o que Paulo escreveu na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Eu vou ler para você. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aqui no original grego, quando Paulo diz que nós fomos comprados por preço, no grego está o verbo agorazo, ou agorazein no infinitivo. Agorazo ou agorazein. Você viu que lembra a palavra ágora em grego? É como se Paulo pegasse aquele substantivo ágora e o transformasse num verbo para dizer que Cristo, simbolicamente, é claro, nos levou até a ágora para comprar a nossa libertação. Assim como os antigos faziam quando os escravos tinham que ser trazidos até a ágora para que a sua libertação fosse efetivada. E ele repete isso em várias outras passagens do Novo Testamento. Eu vou ler mais uma para vocês. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 13. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Para quem estava acostumado a falar a língua grega, para quem vivia naquela época, a frase fazia muito sentido. Jesus já trouxe vocês para a ágora e comprou a libertação. Por que vocês vão voltar agora da ágora escravos, sendo que ele trouxe vocês aqui para libertar vocês? O cenário ficava muito claro. Mas voltando à trajetória de Paulo, ele estava inconformado com a idolatria que ele via nesse lugar. Como teólogo e arqueólogo, eu confesso que fico emocionado em imaginar que Paulo passou por aqui. E fico tentando até entender, do ponto de vista psicológico, o que se passava na cabeça dele quando ele ficou indignado com as coisas que via. E como ele transformou aquele ambiente, a princípio hostil, numa oportunidade de pregação. Eu vou continuar lendo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E olha o privilégio, eu estou colocando a Bíblia com o evangelho pregado por Paulo em cima de uma antiga coluna grega que naquela época sustentava toda uma sociedade pagã. Como o mundo dá voltas, não é mesmo? Olha o que diz Atos, capítulo 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Esta expressão de Lucas, que é o autor do livro de Atos, porque pregava deuses estranhos, era perigosa. Eu vou dizer a você por quê. Porque séculos antes de Paulo, um outro homem passou por aqui em Atenas e foi condenado pela aristocracia ateniense a beber veneno porque ele pregava deuses estranhos e pregava o ateísmo. O ateísmo na época não era negação de deuses, mas sim a negação dos deuses nacionais da Grécia. Eu estou falando de Sócrates. Sócrates foi condenado por pregar deuses estranhos, por pregar o ateísmo, porque ele falava contra os deuses do Olimpo e pregava algum tipo de divindade que ninguém conhecia, e também por ser um corruptor da juventude. Ora, quando diz que Paulo também pregava deuses estranhos, será que ele não estava sofrendo indiretamente a mesma ameaça de Sócrates? E por isso o texto bíblico continua dizendo que eles tiraram Paulo daqui e o levaram para um lugar chamado Areópago. E é lá que eu vou continuar essa história com vocês, mas não sem antes
mencionar um outro evento que aconteceu aqui séculos antes de Paulo. E eu tenho que fazer referência a um outro personagem da Grécia Antiga chamado Epimênides. Epimênides, na verdade, não morava em Atenas, ele vivia em Creta. E era um filósofo e, ao mesmo tempo, um crítico da sociedade cretense e da sociedade ateniense. Epimênides não suportava muitas coisas que aconteciam aqui. Era uma figura exótica. Mas, apesar de ser alguém antissocial, ele tinha um conhecimento, uma sabedoria, uma filosofia acima do comum. Então, certo dia, houve uma praga em Atenas e os cidadãos não sabiam mais o que fazer para aplacar o que entendiam ser a ira dos deuses ou de algum deus em particular. Lembra que eu falei que em cada canto aqui havia um altar a uma divindade diferente? Eles ofereciam um sacrifício para o deus A, deus B, deus C, todo o alfabeto, e nenhuma divindade aplacava aquela praga que estava tomando conta de toda a cidade. Então resolveram chamar o velho Epimênides para que viesse aqui e esclarecesse o que estava acontecendo e desse a solução para acabar com aquele sofrimento dos atenienses. E quando Epimênides chegou a esse lugar, sabe para onde ele se dirigiu? Para o Areópago, para o mesmo lugar onde Paulo seria levado, a fim de apresentar essa estranha doutrina que ele trazia para os ouvidos dos filósofos gregos. E nós vamos agora ao Areópago para continuar essa história. E você verá onde o episódio de Epimênides e de Paulo se encontram, apesar dos dois estarem séculos distante um do outro. Esta rocha que está atrás de mim é um dos pontos turísticos mais concorridos de Atenas. Eu acho que aqui só perde para a Acrópole, que ainda vamos conhecer num outro programa. Agora, para você entender a história desse lugar, eu preciso remeter à própria etimologia da palavra Areópago, que foi dada a este elemento aqui, essa pedra, essa rocha que está aqui atrás. Areópago é a junção de duas palavras gregas, aeros, pagos, que significa a rocha ou colina de Ares. Ares era o deus da guerra. Ele é chamado pelos romanos de Marte. Marte, por isso que você fala corte marcial, quando é alguém que cometeu algum crime no exército, vem do deus Marte, o nome romano de Ares, o deus da guerra. E na época da hegemonia grega, da aristocracia ateniense, aqui era o lugar do julgamento das pessoas. Então vamos relembrar a história de Epimênides. Epimênides era muito crítico em relação aos gregos de sua época. Tanto que existem fragmentos de um poema que ele escreveu, onde se supõe como seria o original desse poema, chamado Crética. E nesse poema, Epimênides fala dos gregos na seguinte forma: ó cretenses, falando especificamente dos seus concidadãos de Creta, vocês são pessoas monstruosas, homens de ventre preguiçoso, que esqueceram a adoração a Zeus. Aí tem uma discussão entre os acadêmicos se Epimênides estava criticando o fato deles não estarem fiéis ao culto a Zeus ou se Epimênides estava falando de alguma divindade que os cretenses insistiam em desconhecer. Por isso os chamava de homens de ventre preguiçoso, feras selvagens. É interessante que quando vamos à carta de Tito, escrita por Paulo, no capítulo 1, versículo 12, Paulo cita diretamente o filósofo Epimênides. E ele diz assim: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. É interessante que, embora Paulo não dê a autoria dessa frase, nós sabemos que ela é do próprio Epimênides. Seria como se eu citasse uma frase de Carlos Drummond de Andrade sem atribuir a autoria, mas quem conhece os poemas de Carlos Drummond vai saber que é a ele que eu estou citando. E Paulo diz: esse homem era um profeta dos cretenses. Ele reconhece Epimênides como sendo um profeta e conclui, depois de dar a citação: esse testemunho é verdadeiro, como está no verso 13. Paulo não apenas cita Epimênides, mas o chama de profeta dos cretenses e diz que o testemunho dele era verdadeiro. Muito interessante isso. Vamos recapitular a história de Epimênides? A versão que eu vou contar para você é narrada por Diógenes Laércios, um escritor romano da antiguidade.
Ele diz que quando Epimênides chegou a Atenas, você se lembra, para resolver o problema daquela praga que estava assolando a cidade, ele veio até o Areópago e disse o seguinte: vocês não estão adorando ao Deus verdadeiro. E os atenienses falaram: então diga quem é esse Deus verdadeiro para que possamos adorá-lo. Ele falou: ele vai se revelar a vocês. Façam o seguinte, vamos até o Areópago, soltem no alto da rocha várias ovelhas. Elas vão caminhar e vão mostrar onde o Deus verdadeiro deve ser adorado. E eles fizeram isso, soltaram várias ovelhas dali sem que ninguém as conduzisse. Elas desceram pela rocha, por algum lugar desse lado ou do outro lado, passaram por várias gramas, mas passaram pela estátua de um Deus e não pararam, de outro Deus e não pararam. E quando chegaram a um lugar onde não havia estátua alguma ou altar algum, as ovelhas pararam e deitaram. Então perguntaram: Epimênides, não há nenhuma estátua ali, nenhum altar, nenhum Deus? Epimênides falou: pois é ali que vocês devem fazer o altar a esse Deus. Coloquem o altar vazio, não coloquem estátua nenhuma e escrevam apenas ao Deus desconhecido. E depois de fazerem isso, um sacrifício a esse Deus desconhecido, a praga cessou. A arqueologia ainda não foi capaz de encontrar esse altar original de Epimênides, mas já encontramos 2 altares, um em Pérgamo, outro em Roma, que parecem fazer referência aos deuses desconhecidos, mostrando que a prática de cultuar a uma divindade que ninguém sabia o nome ainda existia nos tempos romanos. Séculos depois, Paulo vem a esse mesmo lugar e talvez relembre aos atenienses o episódio de Epimênides. Mas a continuação dessa história eu quero contar lá de cima. Certamente que a história de Epimênides ainda ficou forte na mentalidade, na memória dos gregos, séculos e séculos depois de sua morte. Não somente a história de Epimênides, mas aquele altar com a inscrição ao Deus desconhecido também estava em alguma parte dessa cidade. E quando Paulo foi trazido até aqui, veja o que aconteceu. Atos capítulo 17, versículo 19 diz: então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que doutrina é esta que você ensina? Aí continua dizendo, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz o verso 22, declara: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também o altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio. Você percebeu o espírito missionário do apóstolo Paulo? Ele não foi hipócrita, mas ele conseguiu converter aquele sentimento de desaprovação que ele teve no começo em relação à idolatria da cidade no reconhecimento de que Deus tem pessoas sinceras em todos os caminhos, em todas as religiões, em toda parte do mundo. Ele reconheceu que eles estavam adorando ao Deus verdadeiro, mesmo que não tivessem um conhecimento genuíno acerca dele. E Paulo faz citação aqui do próprio Epimênides. Ele continua dizendo no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. E no verso 28 ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Os comentaristas bíblicos dizem que aqui Paulo fez citação direta de 2 autores do mundo grego, Arato e Epimênides, o mesmo Epimênides da história do altar ao Deus desconhecido. Ele partiu do conhecido para o desconhecido para mostrar aos gregos que havia uma divindade, acima de todas as outras que eles cultuavam aqui, que era o verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. E ele ainda coloca, ele não habita em santuário feito por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Eu imagino Paulo falando isso daqui de cima e apontando para a Acrópole, justamente lá, onde era adorada a deusa Atena, padroeira de toda essa cidade. Aqui foi a mensagem do apóstolo Paulo. O tempo passou,
O Areópago se tornou apenas um lugar de turismo. Pessoas do mundo inteiro vêm aqui para tirar foto. Como vocês estão vendo, eu estou cercado de visitantes felizes, procurando a melhor pose. Mas o que não passou foi a mensagem do Evangelho. Ela continua conosco até hoje. E até com alguma semelhança. O mundo moderno, à semelhança dos antigos moradores de Atenas, estão procurando longe o que está perto. Estão procurando às escondidas um Deus que quer se revelar. Estão adorando um Deus que eles mal sabem que existe. Um Deus que está acima de qualquer conveniência. Um Deus que é amor e entregou a vida do seu Filho por amor de cada um de nós. Paulo morreu, mas a mensagem que ele pregou continua viva e estará sempre em nosso coração, pregando ao mundo que Deus existe e Jesus é o Salvador até a segunda vinda de Cristo. Pense nisso. Oi, pessoal, achou que eu não ia aparecer hoje? Eu vim e ainda trouxe o Rodrigo comigo, porque depois de um dia árduo de gravações, nada melhor do que comer uma salada grega ao pé da Acrópole. Exatamente. E me conta um pouquinho sobre essa salada grega que é tão famosa aqui, amor. É verdade. E aqui é um pouco diferente das famosas saladas gregas que a gente vê por aí. Sim. Aqui você pode notar que eles cortam os vegetais assim de maneira muito brusca, grosseira, em grandes pedaços. Por quê? No final do século XIX, houve uma crise econômica, que aliás esse país já passou várias crises econômicas, e nessa específica do século XIX, as pessoas não tinham muito o que comer, especialmente carne, outros alimentos mais sofisticados. Então o que eles faziam? Aqueles que iam trabalhar no campo ou até iam para situações de batalha, levavam pepino, tomate, esses elementos assim inteiros mesmo, com um pedaço de pão, pimentão, com um pedaço de pão enrolado e comia ali mesmo, daquele jeito. Mordia o pão, mordia o pepino. Os que estavam em Atenas até cortavam os alimentos, mas também cortavam de maneira grosseira, colocavam num prato fundo. Aqui nós temos justamente uma tigela desse jeito. E eles colocavam o azeite de oliva, típico daqui, e outros temperos, e aí serviam. E com o passar do tempo, a famosa salada grega, que começou como um alimento de pessoas pobres em situação de escassez e crise econômica, hoje virou um prato requintado, servido no mundo inteiro e que eu agora vou servir para o meu amor. Isso aí! Bom, enquanto eu vou aproveitar essa salada aqui, eu vejo você na próxima semana. Até mais! Tchau, tchau!